Nós escolhemos uma série de mensagens que fala sobre o poder do sobrenatural. Irmãos, nós sabemos que as coisas desse mundo acontecem porque existe um sobrenatural governando lá de cima. Muitas vezes nós achamos que porque nós fizemos ou deixamos de fazer, alguma coisa aconteceu ou não aconteceu. Mas na realidade, as coisas acontecem porque aquele que está sobre nós, o Senhor nosso Deus, Criador, e que Jesus Cristo transformou em nosso Pai. Repete comigo: Jesus Cristo me tornou filho de Deus, Ele é meu Pai. Irmãos, a figura paterna é tão gostosa de lembrar quando nós nos lembramos que Deus é Pai. A gente sabe que muitas coisas acontecem aqui na terra na figura de um homem como pai humano, para desfigurar, descaracterizar a figura de Deus como Pai. Mas irmãos, nunca permita se sentir um órfão, ou seja, alguém que o pai não liga. Não é assim. Deus olha para você, Deus considera cada situação, cada minuto, cada coisa que te acontece. Deus está por trás. E esse sobrenatural, nós já falamos, irmãos, que é maravilhoso quando o sobrenatural age na nossa fé. Quando nós cremos no Senhor, não de uma forma natural, porque a gente viu que somando 2 com 2 deu 4, então o resultado, Deus existe. Não, a fé diz que não importa quanto você está somando, o resultado é o que você precisa, porque Deus te ama. E Deus quer que você seja feliz. E precisa fé para acreditar naquilo que a gente não vê. Mas também, irmãos, o poder do sobrenatural acontece quando nós temos oração e jejum envolvido. Quando nós oramos, e Jesus diz que em algumas situações a nossa oração vai tocar o céu. Mas nós vamos precisar um pouquinho mais de fé. E nós vamos conseguir essa fé quando nós entramos num jejum. Então, quando há o jejum com um propósito e há uma oração envolvida, milagres acontecem. O sobrenatural acontece. Quando você tiver uma situação que você já está quase para desanimar, para desistir de orar, quando o inimigo começa a falar assim: está vendo? Você já está orando há tanto tempo e nada acontece. Irmãos, lembra que de repente alguém chegou e falou: os teus discípulos não conseguiram, Jesus. Jesus falou: mas eu consigo, e fez. E quando Jesus foi questionado, ele falou: sabe qual é o segredo? Oração e jejum. Experimente jejuar em prol de algo que você já está lutando e não tem conseguido já faz tempo, e o poder sobrenatural vai acontecer. Nós vimos também a terceira mensagem sobre a cura. A cura, ela acontece muitas vezes de forma natural, quando Deus abençoa uma medicação, uma intervenção cirúrgica, a mão de um cirurgião, uma consulta médica. Deus vai lá e traz uma instrução para aquele médico. Você às vezes está com um problema alérgico, está com um problema que a medicina está confusa, e você não sabe mais o que fazer. Você ora, pedindo que o sobrenatural traga uma cura que o natural não está conseguindo. Quantos têm experiência disso aqui? Já experimentou em alguma situação em que o médico falou: não sei o que fazer, parece que não tem mais jeito, tem que se conformar. E aí você falou: bom, eu só precisava ouvir essa palavra, porque agora eu vou para o sobrenatural. E quando você vai para o sobrenatural, as coisas acontecem. E para quem que é a honra e a glória, irmãos, quando o sobrenatural age? Diga: é para Deus. É para Deus. Aí nós tivemos, domingo passado, a mensagem sobre generosidade. Todos nós sabemos, existem campanhas de generosidade, oferte para ajudar, programa com crianças, programa com idosos, programa com desabrigados. E todo mundo tem no seu coração um desejo de fazer alguma coisa. Difícil é aquela pessoa que olha um necessitado e passa de largo. Normalmente nós, às vezes, queremos fazer, mas não podemos. Mas alguma coisa sempre a gente pode fazer, porque existe uma semente de generosidade no nosso coração. Mas irmãos,
existe uma generosidade sobrenatural de Deus sobre nós, e quando nós estamos cheios de Deus, essa generosidade do sobrenatural vem sobre nós e nós agimos exatamente como Deus age. Você não sabe como, mas você consegue ser generoso com o que você tem de recursos, seja financeiro, seja intelectual, enfim. Você, quando confia no sobrenatural, você age de forma generosa. E hoje a última mensagem dessa série do poder sobrenatural vai falar sobre o poder sobrenatural do louvor. Você acredita que o louvor consegue fazer coisas no sobrenatural? Mas eu tenho experiência prática de estar em situação onde eu já tinha orado por mim, eu já tinha fixado a minha mente no positivo e pessoas estavam me ajudando, mas a situação não se resolvia. Até o momento em que a minha esposa pegou a palavra ali em Salmos e começou a ler. O que é o livro de Salmos? É um livro de louvor. É um livro, irmãos, de cânticos de adoração a Deus. O salmista colocou ali todos os feitos do Senhor, como que relembrando, como que registrando. E quando você começa a ler o livro de Salmos, irmão, você está lendo algo que é um louvor a Deus. Irmãos, na minha experiência, na hora que começaram a cantar, na hora que começaram a ler a Bíblia, irmãos, a paz começou a voltar, meus olhos começaram a abrir, a alegria no coração começou a fluir novamente. Tudo por quê? O louvor liberta. Fala para o irmão do seu lado: o louvor liberta. E é exatamente por isso, irmão, que o ministério de louvor é um dos mais atacados na igreja. Não sei se você já observou que os irmãos que vêm aqui à frente, eles enfrentam durante a semana e às vezes no decorrer do culto uma série de empecilhos, problemas. Hoje mesmo nós estamos enfrentando aqui uma dificuldade com o som. Eu não sei porque o som que estava tão bem, de repente enroscou. Os irmãos estão ouvindo aí um Pato Donald falando. Esta não é a minha voz, né? Mas glória a Deus, né? Por quê? Porque o inimigo sabe que quando o som agrada, você presta atenção. Quando o som desagrada, você fala: para logo, desliga logo. Eu estava com meu neto esses dias, Deus nos deu uma bênção de sair uns dias para descansar. E nós estávamos num hotel, e ali tinha uma cantoria. O meu netinho de 7 para 8 anos falou assim: vovô, não seria bom se eles parassem de cantar e ficassem só tocando? O cara está tão desafinado. Tem 7 para 8 anos. Ele já percebeu que se o cara parasse de falar e ficasse só tocando, era muito mais gostoso. Então a gente sabe que o louvor envolve a música e envolve a voz. E quando o louvor é para Deus, esse louvor tem um propósito de trazer algo sobrenatural sobre a nossa vida. Irmãos, você quando canta um hino de adoração a Deus, um cântico, um louvor, você não está só expressando uma alegria do seu coração, você está movendo coisas no sobrenatural ao seu redor. Interessante que de vez em quando acontecem algumas coisas aqui, segunda-feira principalmente, né? Nós temos um grupo de adolescentes aqui, que vem para cá com a equipe, e de repente rola a maior unção, a maior adoração, o maior louvor aqui, amém? E já aconteceu de vizinhos daqui ligar para mim: pastor, assim não dá. Eu falei: que não dá? Não, está um barulhão lá. Aí chamaram a polícia vem e fica observando. Fala: mas me chamaram aqui para um barulhão, mas não tem barulhão nenhum, tem um som gostoso, tem uma adoração gostosa. Eu falei: você já entendeu porque que você veio aqui, né? Eu falei: já entendi. Eu só vim registrar porque chamaram, mas olha, continua adorando a Deus, que isso é muito gostoso. Falei: glória a Deus. Até as autoridades reconhecem que quando a adoração começa a incomodar algumas pessoas, é porque o sobrenatural de Deus está agindo.
E quando Deus age, irmãos, você acha que as coisas continuam do mesmo jeito? Quando você começa a cantar, você começa a adorar, quando você começa a louvar, irmãos, os céus fazem coro com você. Os anjos começam a cantar com você. Coisa linda, nos dias que foi anunciado que Jesus nasceu, um coro de anjos começaram a cantar. E aqueles pastores ficaram maravilhados com aquele som. O que está acontecendo? Nós estamos anunciando: Deus deixou o seu lugar no céu, está habitando entre os homens, porque Deus habita onde tem louvores. Então, irmãos, o ministério do louvor luta constantemente com pessoas, com instrumentos, com a tecnologia, mas nós vencemos em nome de Jesus. E deixa eu te dizer uma coisa: quando o radinho que você tem não quer tocar, o instrumento que você tem não quer tocar, o microfone não quer falar, irmãos, continua louvando no seu coração. Por quê? Todos os recursos materiais são para a gente fazer um pouco melhor no nosso entendimento, né? Vamos tocar, vamos um som mais alto, ok, mas o que importa para Deus é um coração que lá no seu interior está voltado para Deus, reconhecendo os feitos do Senhor. O que é louvor? Louvor, irmão, significa, se você olhar para o dicionário, significa enaltecer com palavras, elogiar. Isso é louvar. Irmão, se você cantar alguma coisa e nesse cântico não existe uma palavra de elogio a Deus, não é louvor para Deus. Se não existe uma palavra de exaltação, de reconhecimento dos feitos do Senhor, seja na sua vida ou seja na vida de alguém, não é louvor. Porque louvor é exaltar, enaltecer, engrandecer alguém. Quando você dirige uma palavra e diz: como você cantou bonito, você enalteceu uma pessoa. Deus, como o Senhor é maravilhoso e tem agido na minha vida, você louvou ao Senhor. Amém, irmãos? Está entendendo o que é louvor? Sempre que alguma coisa acontecer e você quiser falar bem daquilo, você louva. E são muitos os motivos pelos quais nós podemos louvar a Deus durante todo o dia. Você às vezes é livrado de um acidente, louva a Deus, canta alguma coisa, expressa alguma coisa. Sou desafinado. Desafinado nada, para Deus não existe negócio. Pode ser que você seja desafinado para cantar junto com uma outra pessoa, quando o nosso objetivo é tirar uma melodia harmônica. Harmônica é quando cada nota combina com a outra e a somatória delas faz uma harmonia gostosa de ouvir. Ok, mas tem hora, irmãos, que você não tem esse dom de harmonizar notas, mas você tem o dom de louvar ao Senhor pelos feitos que Ele faz na sua vida. Não importa se você canta que nem o Pato Donald, louve ao Senhor. Amém? Agora, o que é adoração? Adoração, irmãos, já é algo que envolve se curvar, envolve se submeter, envolve reconhecer que existe uma autoridade sobre a sua vida. Adorar, a Bíblia diz que a adoração do homem só pode ser para Deus. Nós não somos autorizados na Bíblia a adorar homens, adorar animais e nem adorar anjos, sabia? Tem gente que venera anjo, é o meu anjo da guarda. Não, anjo não é para ser louvado nem adorado, irmãos. Homem não é para ser adorado. Figura de um animal posto ali como divindade não é para ser adorado. A Bíblia, quando Deus separa o seu povo, tira do Egito e fala: agora vocês vão estar numa terra. Vocês saíram de um lugar onde adoravam tudo quanto é bicho. Adoravam rã, Deus mandou praga de rã. Adoravam piolho, Deus mandou praga de piolho. E adoravam uma porção de coisas. E Deus foi zombando de todos os itens de adoração do povo egípcio. E Deus falou para o seu povo: nunca fareis uma imagem de adoração de alguma coisa dessa. Você nunca vai se curvar diante de uma imagem dizendo: olha, eu estou mentalizando aqui que isso aqui é uma divindade, isso aqui tem um poder. Não!
Só Deus, diga para o irmão do lado, só Deus merece adoração. Sabe por quê? Ele te criou, Ele te ama, Ele te sustenta, Ele tem um plano maravilhoso na sua vida. Ele diz, só eu sei os planos maravilhosos que eu tenho na sua vida. Você vai prosperar, amém? Você vai progredir, cada dia você vai ficar melhor, mais excelente no que faz, no que tem, aleluia. Porque esse Deus que nos ama, irmãos, quer tudo de bom, então Ele merece a nossa adoração, amém? Mas eu quero ver aqui algumas coisas, alguns motivos pelos quais nós devemos adorar e devemos louvar a Deus. Louvar o que é então? Diga, é falar bem. Louvar é falar bem de alguém ou de Deus. Aquela música que não fala bem de Deus não é louvor. Guarda isso no seu coração. Você pode cantar uma melodia e ela pode falar palavras muito bonitas, pode falar filosofias, pode falar coisas maravilhosas sobre pessoas, mas se não tiver ali, naquelas palavras, algo que diz como Deus é grande, como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, como Deus é poderoso, aquilo não é louvor. Pode ser uma música, um cântico, mas não é louvor. Quantos dizem amém? Então, nós vamos ver aqui alguns motivos pelos quais nós devemos adorar a Deus. O primeiro deles, irmão, louve a Deus pelos milagres e maravilhas que Ele fez e Ele faz. Você tem algum milagre na sua vida que Deus fez? Você conhece alguém que recebeu um milagre de Deus? Amém? Então aqui está Salmo 113, 9. Olha, Deus dá um lar à estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia. Que é isso, irmão? Sobrenatural agindo. Deus pega uma mulher que não pode ter filhos e dá um filho para ela. Ela consagra esse filho ao Senhor, Deus dá outros filhos para ela. Aí esse filho se torna um sacerdote, se torna um profeta, se torna um juiz. O nome dessa mãe é Ana. Uma desprezada por pessoas porque ela era estéril. A Bíblia diz, Deus pega a estéril, a torna mãe e do seu filho faz alguma coisa maravilhosa, onde Deus é glorificado. Então quando você encontrar um motivo desse, né, um feito poderoso, louva a Deus. Então esse é um bom motivo para você. Mas tem um segundo motivo. Louve a Deus porque Ele é grande e poderoso. Lá o Salmo 150, verso 2 diz assim: louve-no pelos seus feitos poderosos, louve-no segundo a imensidão da sua grandeza. Então o segundo motivo é louve a Deus porque Ele é grande e poderoso. Temos um terceiro motivo: louve a Deus porque Ele está perto. Aleluia. Você sente que Deus está perto de você? Em que momento? Todo o tempo. Deus está perto, todos os momentos. Irmãos, que coisa gostosa saber que o Deus que está no céu, Ele está inclinado para nós, olhando para nós. Eu estava ali atrás, o irmão Davi falou, que gostoso, hein, pastor, saber que Deus está olhando para nós. E eu disse, e o tempo todo? E o bom é que o tempo todo Deus está olhando e Deus está nos abençoando. Então louve a Deus porque Ele está perto de você o tempo todo. O Salmo 100, verso 4 e 5 diz: entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor, deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Vamos dar glória a Deus por isso? Quarto motivo pelo qual você pode adorar a Deus: louve a Deus porque você é grato por suas obras. Cada vez que vier um sentimento de gratidão no seu coração,
Louvado seja o Senhor. Você fez um negócio, foi bem sucedido, glória a Deus. Nós temos um irmão aqui no nosso meio, não vou dizer o nome dele, que é neguinho, senão vocês ficam sabendo, que esse irmão tem uma característica. Deus foi tão maravilhoso com ele, Deus fez tantas coisas na vida dele, que outro dia ele está dizendo: pastor, eu resolvi dar glória a Deus em todos os momentos e circunstâncias. E ele faz isso com tanta intensidade, que já faz muitos anos que ele é conhecido como o neguinho glória a Deus. Alguém conhece, irmão? Alguém já passou para a rua e ouviu ele, glória a Deus? Tem até uma entonação bonita, diferente, né? O que é isso? É alguém que o diabo pisou muito nele, mas Deus foi lá, perdoou, restaurou, recuperou e falou: agora você vai me glorificar todas as oportunidades. Deixa eu dizer, irmãos, comigo e com você, observa, Deus também fez coisas grandes. Pode ser que não foi assim, aquelas coisas que o ser humano, ele fica espantado. Nossa, de onde você saiu, onde você chegou, nossa. Não, pode ser que seja algo assim, que você fala: eu nasci num lar cristão, sempre fui cristão, nunca fiz grandes aventuras, nunca tive grandes pecados. Não importa, irmão. Glorifica a Deus, porque você foi protegido pelo Senhor. Que o diabo sempre quis pôr a mão em você. Se ele não conseguiu, foi porque Deus não deixou. Então, dá glória a Deus. Amém? Sempre que você se lembrar do que Deus fez por você, dê glória a Deus. Amém. Aleluia. O D diz que louve a Deus porque você é grato por suas obras. Olha que interessante, Salmo 30, verso 11. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te darei graças sempre. Sempre que você lembrar de algum feito que o Senhor fez por você, não importa quando foi, não importa que você já tenha muitas e muitas vezes agradecido a Deus por isso, sempre que vier à sua mente alguma coisa que Deus fez, louve ao Senhor, dando glórias a Deus. Outra parte aqui, louve a Deus por quem Ele é. Lá em 1 Crônicas 16, 25, diz assim: pois o Senhor é grande e muitíssimo digno de louvor, Ele deve ser mais temido que todos os deuses. Aleluia. Louvar o Senhor, qual é esse motivo? Porque Ele é grande. Irmãos, toda humanidade tem a necessidade de acreditar no sobrenatural. Aí você vai encontrar índios crendo lá da sua forma, você vai encontrar pessoas de outras culturas lá com as suas fés, cada um tendo lá as suas divindades, e eles acham que aquilo funciona, ok? A Bíblia diz que aquilo nada é, mas eles creem tanto naquilo que eles dão louvor e eles dão adoração, ok? Mas aqui o Salmo está dizendo: o Senhor nosso Deus é maior do que tudo isso. Amém? Aquele que nós fomos convidados a louvar e adorar é maior do que tudo o que o ser humano já louvou, já adorou, já cultuou na terra. Ele é o Senhor nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Pai, o nosso Salvador, o nosso restaurador. Diariamente Deus está nos restaurando. Ele merece honra, glória e louvor. Amém? Sempre que você lembrar, irmãos, do tamanho que Deus é, louve a Ele. Louve a Deus, letra F, porque você deseja expressar a sua alegria. Tiago 5,13, nós lemos assim: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Mas há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Tem alguém feliz aqui? Tem alguém feliz aqui? Vamos falar um louvor aqui. Glória a Deus.
glória a Deus. Irmãos, o que você está dizendo? Que Deus seja exaltado, que Deus seja glorificado. O que é glorificado? É colocado numa posição superior, é colocado numa posição acima, posição de honra. Quantas pessoas, irmãos, se sentem bem quando alguém reconhece o que ele fez, dá lá um prêmio, dá lá, tem muitas formas na terra de glorificar pessoas, incentivar pessoas, prêmio Nobel e outros prêmios mais aí, né? Nas diversas áreas das artes, da cultura, da medicina, existem ali os reconhecimentos dos feitos daquelas pessoas envolvidas, e eles então escolhem ali um dia, uma data, uma cerimônia, um objeto e glorificam aquela pessoa. Olha, que bom que você se envolveu com isso e a humanidade foi abençoada por isso. Irmãos, reconhece que Deus está envolvido em todas as áreas da nossa vida. Ele merece todos os tipos de prêmios e recompensa que um coração humano quiser fazer, porque Deus é todo poderoso. Amém? E o mais gostoso, que Ele é o nosso Pai. Nós temos aqui também a letra G. Louve a Deus, porque esta é uma arma espiritual poderosa. O Salmos 8, verso 2 diz que dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Até dos lábios de uma criança, Deus é louvado. Quando aquela criança fala, faz algum gesto, tudo aquilo que aquele ser inocente está fazendo, é para a glória de Deus. Já parou para observar a beleza de um recém-nascido? Irmãos, até alguns dias ele estava dentro de um ventre e ninguém via. Existia uma expectativa de como seria. De repente nasce aquela criança e os pais ficam olhando e dizem assim: nós fizemos? Sim, vocês deram o começo, Deus fez o resto. Vocês plantaram a semente, Deus abençoou que ela cresceu. E aí começamos a ver as mãos, os pés, a cabeça. E quando ela começa a crescer, começamos a ver a sua mente, as suas atitudes, as suas reações. Irmãos, é Deus. Quando você olha uma criança, irmãos, não tem jeito de não dar um glória a Deus pela vida. E o que é isso? É louvor. Porque o poder do louvor, ele transforma muitas situações. Mas nós vamos usar um texto agora aqui do Novo Testamento, lá em Atos capítulo 16. Se você gosta de abrir a sua Bíblia, o seu celular, abre lá Atos capítulo 16. Mas nós vamos ver uma história, irmãos, interessante. Um dia, Paulo e Silas, que foram enviados a pregar o Evangelho de Jesus, no comecinho da igreja, eles estavam procurando um lugar para louvar a Deus, para adorar a Deus. Sabe aquele cantinho que você quer, que tenha silêncio, aquele lugarzinho que você quer, que ali então ninguém te perturbe, não tem um som muito alto para distrair a tua atenção. Enfim, a gente sabe que Deus está em todos os lugares, não importa a situação. Você está em meio a uma guerra, dando tiro, levando tiro, Deus está lá, ok. Mas não é gostoso procurar um lugarzinho para orar, onde não tem barulho? Quantos tem essa experiência aqui? Você tem o seu cantinho de oração? Você tem aquele lugarzinho que de vez em quando é gostoso ir para lá, fechar a porta, ficar sozinho. É gostoso saber que se ali der vontade de chorar, ninguém vai lá e fala: está chorando por quê? Se der vontade de fazer outra coisa, que às vezes alguém falou: mas está levantando a mão, coisa ridícula, está chorando, está deitado. Não importa, aquele lugarzinho gostoso de falar com Deus. Um dia Paulo e Silas estavam procurando o lugar da oração. Naqueles dias, irmãos, os judeus tinham os lugares de oração. Naqueles lugares era dedicado, olha, aquele lugar de oração. Lá não vai batuque, lá não vai festa, lá não vai farra, lá só vai quem quer orar. Amém?
É o caso que nós fazemos aqui na igreja, né? Não é que esse lugar aqui é santo, Deus está aqui dentro, mas nós determinamos que nesse horário aqui dentro, nós queremos fazer o que a gente quer fazer, ouvir a palavra, adorar ao Senhor, meditar no Senhor, e todo mundo está aqui dentro com o mesmo propósito. Amém, irmãos? Então Paulo e Silas estavam um dia procurando. O que eles encontraram? Irmãos, encontraram uma coisa interessante. Chegou uma moça, que ela era escrava de algumas pessoas interesseiras em dinheiro, e essa moça tinha um espírito de adivinhação. Você acredita nisso? Espírito de adivinhação. Espírito que a pessoa consegue saber algumas coisas. É Deus que fala? Não. É o demônio. Espíritos malignos que adivinhação. Por quê? Porque quando alguém diz, eu tive uma revelação, eu sei o teu futuro, eu vou ler a tua mão, eu vou dizer, olhando nos teus olhos, o que vai te acontecer. Irmãos, são espíritos malignos de confusão. Você não tem que acreditar nessas coisas, mas parece tão bom. Aquela moça chegava assim, na reunião de Paulo e de Silas, e ela sempre falava assim, olha, vocês têm que acreditar na mensagem desses homens, que eles são de Deus. E passou um dia, e passou outro. Nas reuniões, essa moça chegava lá, olha, gente, atenção, eu tenho uma revelação aqui, escuta esses homens, eles são de Deus. Paulo e Silas foram ouvindo aquilo, mas irmãos, chegou uma hora, a Bíblia fala para nós, eles estavam indo para o lugar da adoração, essa moça chega, e eles disseram, Paulo falou assim, em nome de Jesus Cristo, cala a boca, espírito maligno, sai dessa moça. Uau, mas ela estava falando coisa bonita, mas não era de Deus, era um espírito de adivinhação que vem do inferno. O que aconteceu? Na mesma hora, o nome de Jesus na boca de Paulo, chegando aos ouvidos daquela moça que estava possuída por um espírito de adivinhação, o espírito saiu. A hora que o espírito saiu, a moça voltou a ser alguém normal. Alguém normal não fica sabendo do futuro para contar para alguém. Alguém normal não fica adivinhando coisas para dar prognóstico para ninguém. Os seus donos olharam e falaram assim, ei, e aí? Peraí, seu comportamento mudou, o que aconteceu? Irmãos, eles perceberam que aquele poder de Deus que estava em Paulo e Silas deu um problema financeiro, um prejuízo para eles. O que eles fizeram? Convidaram mais algumas pessoas e disseram, olha, vamos expulsar esses dois daqui, porque eles estão trazendo uma fé estranha. Olha, aquela nossa moça que falava tantas coisas de Deus, agora acabou o negócio, ela ficou muda, ela não fala mais nada. Então fizeram um tumulto, levaram Paulo e Silas para o meio da praça, deram um couro nele, tiraram as roupas deles, bateram bastante, machucaram, surraram com um chicote e lançaram na cadeia. Quando chegou na cadeia, o carcereiro viu a gravidade do crime daqueles dois. Ele não sabia o que eles tinham feito, mas eles chegaram muito machucados. E tinha uma turma lá fora querendo matar. Então o carcereiro falou, que esses caras são muito perigosos. E foi lá e fez o dever dele. Trancou os caras numa cela no fundo, botou os pés no tronco, fechou bem as portas e ficou na dele. Falou, bom, amanhã as autoridades resolvem esse problema, mas a minha função, sou carcereiro, eu vou trancar esses dois aí e amanhã dê o que der. Mas olha que coisa linda, irmãos. Atos 16, me acompanha aí a leitura no verso 25 em diante. Só lembrando qual era a situação do Paulo e Silas. Eles acharam o lugar da adoração? Eles acharam um cantinho sossegado de oração? Passaram por um tumulto, apanharam bastante, ficaram machucados e agora estão com os pés amarrados no fundo de uma cadeia. O que você faria no lugar desse? Irmãos, o que eles fizeram numa hora dessa? Começaram a louvar a Deus, começaram a cantar. Irmão, quando você toma um prejuízo, você louva a Deus. Oh Deus, obrigado, tomei um prejuízo. Quando você leva uma surra de alguém, obrigado Deus, eu apanhei. Irmãos, Paulo e Silas, obrigado Senhor, nós apanhamos porque nós falamos no teu nome.
Nós estamos presos aqui por causa do teu nome. Ou eles quiseram nos matar, mas não conseguiram, porque o Senhor nos protegeu. Senhor, nós estamos machucados com os pés amarrados, mas glória a Deus. E começaram a cantar. E a Bíblia diz que os outros presos todos estavam ouvindo. Agora eu fico imaginando, o que passou na cabeça dos outros presos? Mas esses caras são esquisitos, eles apanham para chuva. Estão tudo machucados, estão presos lá no calabouço, lá no lugar mais fedorento da cadeia, mais escuro da cadeia. E eles estão cantando, esses caras que são loucos. E o louvor, irmãos, começou a invadir a cadeia. Começou a chegar nos ouvidos de todos os presos. Alguém diferente, numa circunstância não favorável, louvando a Deus, glorificando ao Senhor. Irmãos, o louvor que liberta é aquele louvor que na circunstância menos favorável sai dos seus lábios. Dá um glória a Deus porque você recebeu um aumento de salário. Circunstância favorável, Deus foi bom. Dá um glória a Deus porque você passou num concurso. Circunstância favorável. O que se espera, o mínimo, é glória a Deus, que bênção. Mas apanhou, está machucado, não sabe o que vai acontecer agora, e cantando, e louvando, e adorando, né? Coisa linda, irmão. Dá um glória a Deus. Verso 25 de Atos 16. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram. As correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Dá glória a Deus, dá glória a Deus. Irmãos, o carcereiro ficou desesperado, mas ele viu o poder sobrenatural que brotou daquele louvor, aquele louvor que causou um terremoto, que soltou todas as correntes de todos os presos, todas as portas foram abertas, mas o poder de Deus não colocou no coração de ninguém o desejo de fugir. Todo mundo quietinho, porta aberta, corrente solta, e todo mundo quietinho. O carcereiro falou: tem um poder sobrenatural aqui, por causa desses homens. E a primeira coisa que ele faz, olha a pergunta: senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? Aleluia. Irmãos, Deus permite circunstâncias nas nossas vidas, para que em meio à tribulação, ao prejuízo, ao sofrimento, ao abrir mão de um direito, você glorifique a Deus pelo seu testemunho. Pessoas vão olhar para você e vão dizer: eu não sei como é que você conseguiu perdoar um negócio desse, eu não sei como você consegue conviver diante de uma situação dessa, mas uma coisa eu sei: tem um poder sobrenatural sobre você, e eu quero isso também. Paulo falou assim: é fácil, crede no seu coração e você será perdoado dos seus pecados e você será salvo. E a Bíblia conta que naquele mesmo instante, lá na casa dele, todos os seus familiares, quando ouviram a história, creram em Jesus, aceitaram Jesus. Naqueles dias, irmão, não sei como fizeram, mas eles foram batizados imediatamente. E depois, irmãos, ali, quando chega na prisão, agora a coisa vai ter outro rumo, né? Eles continuam ali. Só o carcereiro que saiu foi abençoado, mas eles continuaram ali, presos, todos presos. Mas o que acontece quando o poder sobrenatural vem sobre a nossa vida? Apenas 3 coisas eu quero falar para você. A primeira delas é
te conecta com a atmosfera do céu. Quando o poder sobrenatural acontece na sua vida, ele te conecta com o céu. Esse é o propósito do poder sobrenatural que vem sobre nós, quando nós abrimos a boca e louvamos ao Senhor. Ele nos conecta ao céu. Quando você tiver uma situação que dá vontade de chorar, dá vontade de espernear, dá vontade de brigar, dá vontade de gritar, dá vontade de sei lá o que, experimenta uma coisa diferente. Começa a cantar, começa a louvar o Senhor, começa a dizer como Deus é grande, começa a adorar o Senhor. Irmãos, imediatamente aquela atmosfera vai mudar. Sabe por quê? Que em nome de Jesus, aquele peso que te prendia vai sair dos teus pés, das tuas mãos, das tuas costas, da sua mente, enfim. O poder de Deus vai se manifestar de forma sobrenatural. Glória a Deus. Atos 16, verso 22 diz que depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado, e tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Então, a instrução que o carcereiro recebeu, ele cumpriu. Mas o propósito das autoridades de prender Paulo e Silas não foi cumprido. Eles queriam calar a boca deles, eles queriam humilhá-los, eles queriam acabar com eles, mas não conseguiram. O carcereiro cumpriu o seu dever, a sua obrigação, mas eles não pararam de louvar e de adorar a Deus. Olha que lindo que diz o Salmo 121, verso 1. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Diga comigo essa frase: o nosso socorro não vem da terra, mas do céu. O nosso socorro não vem da terra, mas vem do céu. Lá em Mateus capítulo 6, verso 10, Jesus diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos, que venha o reino de Deus sobre a nossa vida neste momento. Aleluia! Que venha o reino de Deus na sua vida neste momento. Não importa a situação, a circunstância, o que você está pensando, o que você está vivendo, o que está te esperando, o reino de Deus está neste lugar, na sua vida. Esteja você aqui adorando a Deus, esteja você em casa nos assistindo, esteja você vendo isso aqui mais tarde, o reino de Deus está na sua vida. Aleluia. Segundo ponto, quando o poder sobrenatural do louvor acontece, segunda coisa, ele contagia o ambiente onde você está. A Bíblia diz que os outros presos os ouviram. Tem coisas que Deus permite acontecer conosco, irmãos, para que o reino de Deus, através do nosso louvor e adoração, chegue até aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo. Irmãos, quando eles estavam lá fora procurando um cantinho para orar, se eles tivessem ficado quietinhos lá naquele lugar de oração, para eles seria muito bom. Tem momentos, irmãos, que Deus permite que a gente vá para o nosso cantinho de oração e a gente sai bastante edificado. Mas tem momentos, irmãos, que nós somos postos no meio de uma tribulação, de um sofrimento, de um prejuízo, de uma perseguição, de alguém que quer acabar conosco. E aí nós falamos: Deus, mas que é isso? Cadê aquele lugar gostoso de ficar na presença do Senhor? Onde que é o lugar de ficar na presença do Senhor? Se Deus está onde você está, não importa a guerra que você está, Deus está com você. Nós servimos, louvamos e adoramos o Deus que está no meio da guerra, está no meio da paz. Não, eles não foram para aquele cantinho que eles estavam procurando de oração, eles foram para uma prisão, mas Deus estava lá. Os outros presos os ouviram e Deus foi glorificado. Aquele carcereiro com a sua família foram salvos e abençoados. Deus quer continuar fazendo isso hoje também. Amém? Mas, irmãos, interessante
que, olha só, quando você quer louvar, quer adorar, e a circunstância não é favorável, qual é a sua reação? Bom, Lúcifer, ele caiu do céu. Ele estava lá, louvando, adorando a Deus, mas entrou uma minhoca na cabeça. Ele falou assim: não, mas tanta glória só para Deus, eu também quero um pouquinho. E quando ele quis repartir a glória de Deus para ele também, ele foi jogado fora. Sempre que você quiser um pouco da glória que é de Deus para você, não, Deus fez, mas também, né, se eu não tivesse feito. Se Deus não tivesse feito. Porque quantas vezes nós já fizemos tudo que precisa, não deu certo. E de repente não nada, não se sabe por quê. Você faz algo que você talvez nem acredite muito, e milagres acontecem, né? Então o Lúcifer, irmão, quando ele teve a chance de continuar adorando a Deus, mas entrou essa minhoca do orgulho na cabeça dele, ele foi jogado fora do céu. Adão e Eva, irmãos, quando eles estavam lá no Éden, e eles foram tentados, por causa do desejo de ter o poder de ser igual a Deus, eles caíram. Então eles caíram lá no jardim do Éden. Mas aí chega a vez de Jesus. Jesus é levado para um deserto para ser tentado. O que aconteceu com Jesus no deserto? O que aconteceu, irmãos, com Jesus no deserto? Diga, Jesus resistiu. Diga, Jesus resistiu. Olha para o seu irmão e fala assim: você vai resistir. Você não tem que cair quando a tentação vier, porque ela vai vir. Sabe, a promessa de Deus não é tirar Satanás do mundo ou de perto dos seus filhos para que ninguém mais seja tentado e venha cair. Não é essa a promessa. A promessa é que quando nós somos tentados, Deus não permitirá que a tentação seja maior do que nós podemos suportar, diz a palavra de Deus. Mas junto com a tentação, e vem a força de Deus para resistir, para dizer: não, eu não quero, não é para mim, isso não é de Deus, isso não está na palavra. Mas a vontade de fazer vai vir, a oportunidade de fazer vai vir. E quando ela vier, lembre que a promessa é: eu estou vigiando, e o que eu estou permitindo, você pode suportar, porque quando você suportar, eu vou ser louvado, adorado e glorificado por causa da tua vitória. Aleluia, glória a Deus. Fala para o irmão: a tua vitória vai glorificar a Deus, a tua vitória vai louvar o Senhor, é a tua vitória. Amém. Irmãos, o Salmo 22, verso 3 diz: porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Ele é um Deus santo que merece todo o louvor. Lá em 1 João capítulo 4, verso 4 diz: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que está em você, meu irmão, é maior do que aquele que está contra você. Isso é uma palavra de Deus que eu estou lendo para você. Aquilo que está em você, diga, aquilo que está em mim é maior do que vem contra mim. Vai vir coisa contra você, irmão? Ixi, e como? Sabe por quê? Deus te ama, mas o diabo te odeia. O diabo não te ama coisa nenhuma. Muitas vezes ele chega com uma conversinha melada, bonitinha, né, coisas gostosas, conselhos bons. Olha, escuta esse homem que ele é de Deus, diz aquela moça, mas estava possuído pelo inimigo. Então, irmãos, Deus te ama. O diabo quer te interromper. Não escuta a conversa dele. A última coisa, irmãos, que eu quero dizer para você, lá no ponto 3, o poder sobrenatural do louvor, ele transforma a sua realidade e traz libertação. Transforma a realidade. O louvor, irmãos, quando você está cantando, aquele louvor que sai da sua boca, aquela adoração que sai do seu coração, ele transforma uma realidade, por feia que seja, por sinistra que pareça, ele transforma em coisa boa.
Sabe aquele negócio que você coloca água numa talha de pedra e aí Jesus ora e fala: agora tira. E quando tiram, é vinho. Amém? Amém? Deus quer fazer isso hoje conosco. Irmãos, isso não foi um episódio que aconteceu só para ficar narrado na história como um feito maravilhoso de Jesus. Porque Jesus disse: vocês farão feitos até maiores do que eu. Tem coisas, irmãos, feias, situações sinistras acontecendo na sua vida. Já aconteceram, você venceu, pode vir a acontecer, você vai vencer. Que quando você confiar, na hora que o inimigo acha que é só uma aguinha que puseram naquelas talhas, na hora que o inimigo vê você tirando, a vitória está nas tuas mãos. Você vai entrar no buraco, mas você vai sair triunfante, rejubilante, porque os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livra do perigo. Aleluia. Então, irmãos, Atos 16, 26 diz que de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Diga assim: o temor provoca tremor. O temor provoca tremor. Você teme a Deus, as bases do inferno vão tremer. O teu temor vai causar tremor nas forças do mal que vão quebrar correntes, vão derrubar muralhas, vão abrir portas fechadas a 7 chaves. O teu temor vai causar um tremor, um abalo nas profundezas do inferno. E essas portas, quando se abrirem, eis que surge você vitorioso para a honra e glória do Senhor, cantando, louvando e salmodiando. Fique em pé em nome de Jesus. Vamos cantar aqui, irmãos, algo que realmente cause um temor e um tremor nesse ambiente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu te fazer uma perguntinha aqui. Você crê que de repente tudo que está acontecendo na sua vida pode mudar? Feche um pouquinho os teus olhos e pensa nisso. O que está acontecendo com você hoje? Pode ser que tenha alguém aqui, ou nos ouvindo nesse momento, que tem um diagnóstico médico nas mãos, e o médico está dizendo: sei não o que nós vamos fazer aqui. Por quê? Porque a radiografia, a tomografia, a sei lá que grafia for, está mostrando um resultado que a medicina está tendo que reconhecer. Nós não sabemos o que fazer com certeza. E aí, irmãos, existem alternativas, paliativos, existem remédios. Mas deixa eu te perguntar, o teu temor no coração vai fazer esse resultado mudar. E pessoas vão tremer, circunstâncias vão tremer. Irmãos, nenhum médico precisa ficar constrangido diante de um diagnóstico que ele deu com base na visão humana, quando o poder sobrenatural de Deus, por causa do louvor e da adoração, na hora do diagnóstico, esse louvor causou o tremor da ciência, abalou a ciência. Não precisamos encontrar explicação para aquilo que é sobrenatural. A explicação é sobre o natural. O que acontece naturalmente, os cientistas acabam descobrindo e explicando o porquê aconteceu. Mas o que acontece de forma sobrenatural, ninguém vai descobrir, mas Deus será glorificado. Porque o resultado é que interessa. A bênção cai do céu sobre a nossa cabeça. Irmãos, olha que coisa linda esse versículo 25 de Atos 16.
Então o carcereiro levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a eles. Mas aquele carcereiro, ele não estava no cárcere, mas ele também não era livre. Quantos anos, irmãos, que ele não estava atrás das grades, ele só estava ali convivendo com aquelas grades. Quem sabe ele tinha algum problema também na saúde dele, na casa dele, na família dele. Quem sabe ele estava também confiando que na hora que um poder sobrenatural de Deus viesse, a situação dele mudaria. Então ele estava no cárcere, mas ele não estava livre. Ele não estava preso atrás das grades, mas ele não estava livre. Mas Paulo e Silas, irmãos, que estavam presos atrás das grades, com os pés amarrados, eles eram completamente livres. E mesmo em meio a essa circunstância desfavorável, eles louvaram a Deus. E aquele carcereiro se tornou completamente livre. Não estava na cela, e agora está liberto no coração, completamente livre. Eu sei que muitas vezes é preciso convidar alguém para tomar uma decisão. Eu queria convidar, se tem alguém aqui que conhece a fama de Jesus, que arde o seu coração quando você ouve falar dos feitos do Senhor, que você fica assim tão feliz de saber, quando a gente declara, muito gostoso, Deus te ama. É muito gostoso quando você ouve que alguém te ama. Traz paz ao coração, traz alegria ao coração. E nós temos falado sempre, Deus te ama. Mas irmãos, de repente você pode não estar atrás de uma grade visual. Ninguém olha para você e te vê uma pessoa perturbada, emocional, fisicamente, comportalmente. Mas quem sabe a gente olha para você e vê uma pessoa gelada, uma pessoa fria, uma pessoa cheia de medos, uma pessoa insegura, uma pessoa que, se perguntarem se você morrer agora, onde você vai passar a eternidade, ele diz: eu não sei, só Deus sabe. Se você é um desses, irmãos, nesse momento o Espírito Santo está dizendo para você: crê no Senhor Jesus e você será salvo, você e a sua casa, aqueles que você ama. Você pode crer no Senhor Jesus, mas declare também a sua fé dizendo mais ou menos assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, é o próprio Deus. Por causa do teu amor, veio à terra como homem, se limitou à humanidade, mas não perdeu a divindade, e venceu a morte, e ressuscitou, e fez milagres. E hoje eu creio que eu também vou receber um milagre. É por isso que eu quero tocar no seu coração, dizendo que eu me entrego a ti totalmente. Eu passo a confiar em ti completamente. Eu me entrego a ti, Jesus, para que seja o meu libertador, que me perdoa, que me salva, que me transforma em filho de Deus. Mas eu quero que o Senhor também seja o Senhor da minha vida, que vai conduzir os meus passos em todos os momentos, por onde eu andar e no que eu fizer. Jesus, eu te recebo como Salvador e como Senhor da minha vida. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Pode aplaudir o Senhor. Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Irmãos, eu quero dizer só mais uma frase aqui. A resposta que Deus trará sobre uma necessidade terrena sua será a resposta para o mover sobrenatural e eterno na vida de outra pessoa.
A resposta que Deus vai trazer para uma necessidade sobrenatural sua vai ser a resposta para abençoar a vida de outras pessoas. Quando você receber a tua bênção e começar a louvar e a adorar e a glorificar o Senhor. Amém? Glória a Deus! Aleluia! Então vamos louvar com essa equipe maravilhosa, que Deus merece toda a honra e todo o louvor.